Espero que a conexão esteja legal. Gente, estava tentando aqui iniciar a conexão porque por causa da internet aqui choveu bastante. Não está muito legal. Vou aguardar vocês entrarem. Hoje o tema da live, depois de muita gente falando sobre política, sobre debatendo, não acho que se atacando, vamos falar de uma coisa que é muito grave hoje em dia e que os índices são cada vez maiores, né? A separação. O sinal de que não amamos alguém, né, é que não damos à pessoa o melhor que há em nós. Isso é do Paul Claudel, né, no livro O Melhor que Há em Nós. Como fazer com que o outro nos enxergue. Boa noite para quem está entrando. Então, a live de hoje é sobre separação. Vamos dizer, é fácil? Não, não é fácil, não. Não é uma coisa, Isabel, você vai falar sobre dicas, você não é dicas, porque não pretendo falar de uma coisa que talvez conheça ou desconheça. Cada um tem um jeito de pegar e assumir sobre certos sentimentos que tem. Eu vou falar, vamos começar pelo namoro, né? Uma questão até simples. A palpitação, aquele frio na barriga, né? O brilho no olhar, né? A leveza com que você fica todos os dias, isso é legal? É legal, sim. Mas isso tudo tem que ser nutrido, porque o relacionamento passa por fases, né? E aí quando não é nutrido, bom, eu falei mais sobre relacionamentos em outras lives, tem alguma coisa também no meu canal do IGTV, do Instagram, mas hoje o tópico é a separação, tá? Então fazer todas essas coisas assim maravilhosas, quando você está vivendo aquele auge, faz parte dos relacionamentos. E quando há separação, o que acontece com você, né? No entanto, com o passar do tempo, né, outros sentimentos podem vir a tomar controle do relacionamento, desenvolvendo o fim do diálogo. A partir do final do diálogo, onde um simplesmente não escuta o outro, já tem indícios que a separação vai ocorrer. Mais cedo ou mais tarde vai ocorrer. Não é por falta, gente, digamos assim, no entendimento de um e outro. Aqui eu vou discutir o que também pode levar a uma separação. Mas também como fazer depois que houve a separação. Porque não é fácil, tanto para um quanto para outro, tá? Então, o fim do diálogo é o início da separação. A partir do final do diálogo, onde não se existe mais nenhum diálogo sequer em consenso, em comum, em nada, assim começa a separação. Ela começa já a dar indícios, às vezes muito tempo antes, que a gente tem aquela mania de negar o que está acontecendo. Mas infelizmente o nosso inconsciente vai apresentando sintomas. E você vai percebendo sintomas do seu parceiro. E distanciamento também. Então são coisas que não vai acontecer a separação da noite para o dia, tá? A gente até percebe, mas imagina que vai dar certo, que é uma fase, mas às vezes tem que acontecer. Infelizmente é assim. Como diz a doutora Ana Beatriz, né, Barbosa, que é uma psiquiatra, diz, às vezes o ser humano só aprende mesmo perdendo, porque na hora que ele perde, que ele começa a valorizar. Infelizmente a vida é assim, o que a gente tem, a gente não valoriza naquele instante. A gente começa a dar valor quando a gente perde em si. E aí você, principalmente as mulheres, né, que acabam sendo, normalmente são elas que os maridos pedem a separação, estatisticamente são mais as mulheres do que os homens. Mas isso não quer dizer que existam mulheres que também pedem a separação, porque chega um momento que também não aguenta mais, saturam-se, né? E assim, onde não existe convívio, para que existir, né? Aí as mulheres pensam mais até a questão pelos filhos, porque ela, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é os filhos, né? A mulher que tem filho. A mulher separada, não, já chuta o balde e vamos que vamos. Assim, a mulher que não tem filhos, que é casada tanto tempo, olha... Hoje uma menina no Facebook me falou que em média duravam 14 anos os casamentos. Eu acho que duram até mais. Eu estive fazendo uma estatística, lendo mais ou menos mas é assim, em média, de 7 a 15 anos que dura um relacionamento. A partir daí, a pessoa já entra em estado, vão falar para dizer de ganhei, já é meu, já sosseguei, vou ficar por essa. Só que nessa, a pessoa se engana. Aí que ela perde. Boa noite, Drica. Mil beijos, olha... Espero que estejam gostando da live hoje sobre separação, tá? Então, entre o casal, a falta de respeito, a discussão a todo instante por qualquer coisa,
o fato de você tá com a pessoa e se sentir entediada já também faz parte da separação. A pessoa já está separada de você há muito tempo, então ela se entedia com você. Não tem prazer de estar com você. Para quê? Então, prorrogar uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Bens materiais, vale a pena? De nada a gente vai levar nesse mundo. Nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. A gente tem que viver, né? Eu sei que é muito difícil para quem está se separando agora falar sobre isso, porque dói, machuca. Os dois lados sofrem, não existe um lado só. E assim aparece muito a questão da culpa também, né? Isso porque é importante fazer terapia. E como é importante? Quando existe uma separação, é necessário você ter suporte psicoterapêutico para poder lidar com esses sentimentos, porque vai aparecer raiva, vai aparecer ódio, vai aparecer frustrações e tristeza também. Evitar uma depressão pós, porque é um luto. Digamos assim, é um luto, sim, tem que ser vivenciado como luto. Não é porque você se separou que amanhã você está feliz, contente que você já tem outro relacionamento. Isso é mentira. Quem escorre a esse tipo de situação, falando assim, vou substituir uma pessoa por outra, a não ser que já tenha, né? Aí é diferente, corre o risco de entrar numa grande roubada, porque ela entra numa carência infinita, no qual ela tenta preencher esse vazio, só que esse vazio não vai se preencher assim, tá? Então, tédio, quando estão juntos, não falam mais de planos, não tem planos para o futuro. Olha, vamos viajar, vamos fazer uma viagem, vamos parcelar, porque as pessoas às vezes não têm condições, mas olha, vamos viajar, vamos para o interior, vamos para Campo de Jordão, ficar o fim de semana, viajar um pouquinho, curtir um pouco nós dois, porque o casamento ele precisa dessas fases. Quando simplesmente é nulo e não tem esse entrosamento, não vai ter ser humano que suporte viver nessa situação. A viagem não precisa ser para o exterior. A viagem precisa ser do contato dos dois, a intimidade dos dois. Não precisa ser somente sexo. Não que isso não ajude, ajuda muito, mas não é somente isso. É o contato, o vínculo, o afeto, o fato de se tocarem. Muito pouco se tocam, né? Quando você vai ver, você percebe que a pessoa não te dá nem um beijo, nem um oi, nem um bom dia, nem uma boa noite. Então acabam sendo dois estranhos morando numa casa juntos apenas porque conveniência, o que me convém. Eu tenho alguém que cuida dessa parte, alguém que cuida da parte financeira, alguém que cuida de casa, então acaba sendo um relacionamento meio assim, paternal e maternal. Eu vou chegar lá, tá? Bom, essa falta dos planos também faz muito que o casamento chegue ao fim, porque a gente que não tem planos se lembra do parceiro, ou toca uma música a gente se lembra do parceiro. Ainda há, normalmente as mulheres e homens que justifica, eu quero sua presença, eu quero você, eu quero aqui, ainda está no controle de poder reatar esse casamento. A partir do momento onde a pessoa silencia, diz, não vou falar mais nada, já não há o que fazer. Não há mesmo. Então a separação vai vir mais cedo ou mais tarde. A falta de planos para o futuro eu falo amanhã, tá? O futuro não é daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, mas a gente tem que viver o hoje. E o hoje significa muito. Para quem trabalha justamente com psicologia, com medicina, a gente sabe que o hoje é mais importante do que o amanhã. A gente tem que, claro, poupar para a nossa saúde principalmente, tá? E para o nosso meio de sustento. Agora, estar juntos não significa você fazer uma viagem internacional daquelas absurdas e ir para a Europa e gastar em euros, nem nada disso. Quem tem condições, aproveite. Porque às vezes a pessoa se empenha tanto em ter condições que quando ela conhece as condições, ela não consegue usufruir, tá? Isso é grave, porque também destrói o relacionamento. Aí a pessoa entra em crise existencial, então ela não desfruta de nada do que ela tem. Então veja bem, valorize bem antes de começar a perder, porque começa devagarzinho, tá? Bom, falta de plano, a desconfiança também, começa a ter a desconfiança do parceiro, não tá prestando atenção em mim, não vê com que roupa que eu estou, não vê. Pequenos detalhes fazem essência no relacionamento. Uma música que te lembre a mim. Não lembro uma coisa específica que faz você ficar feliz. Não lembro. Aí você pode ver que já houve um distanciamento por total, tá? Ausência de carinho. E esse carinho com outras pessoas é completamente diferente. Na hora que está com você,
Aí nós vamos falar até do relacionamento tóxico. Perante outras pessoas, teu parceiro é maravilhoso, sua parceira é maravilhosa. E quando chega dentro de casa, é o demônio em pessoa. Aí você tá num relacionamento tóxico, você não faz nada mais do que obrigação de sair dessa situação, porque ninguém merece estar num relacionamento tóxico. Além de ser uma coisa autodestrutiva, você se destrói e você se mantém inteira para deixar outros inteiros. Isso não vale a pena, tá? Então, ausência de carinho. Esses são sinais que já a pessoa começa a apresentar logo de cara. Bom, indica que a separação pode estar próxima, bem mais próxima do que imagina, tá? Oi, Isabel. Fala de você. Oi, Isa, fala de você. Olha, quem quer ver meu perfil, é só entrar no Instagram e vai falar sobre o que eu vou falar de mim. Eu tô falando aqui da separação, tá? Indicam que a separação está próxima. Que isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Como lidar com essa ruptura? Porque é uma ruptura. Uma boa, sabe, é contribuir com a psicoterapia. A psicoterapia ajuda a essa situação melhorar e amenizar. Não que vai tirar a sua dor e a sua mágoa, nem a sua raiva. Porque às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes acontece a separação nesse estágio. Com raiva, ódio, né? E assim, temos muitas condições de lidar com essas emoções, como medo, tristeza, culpa, raiva, alegria, sabe? E assim, você tem que saber alimentar a capacidade de obter o novo. A partir daí é viver o novo, porque um dia que você perde também é um dia de vida, um dia de saúde. A gente não sabe. Então a saúde é primordial pra gente. É o essencial. A pessoa que não preza pela sua saúde, eu não faço questão somente só de saúde física e a academia, não, a saúde emocional. Quem não preza por sua saúde emocional, o corpo vai falar devagarzinho, devagar, isso vai acontecendo com sintomas, tá? Boa noite, Juliana, boa noite, todo mundo, tá? O que o psicólogo vai fazer? Preparar a pessoa para um ambiente novo, porque às vezes é hostil, e muitas vezes é hostil, tá? Bom, o psicólogo vai fazer você enxergar que é uma morte. É uma morte de um relacionamento, é um período de luto, tá? É um período lento, talvez, é luto, mas é assim, é triste. A pessoa morreu pra você, mas ela ainda mantém relacionamentos com você, ainda mais se tem filhos, né? Se tem filhos em comum, ainda mais crianças pequenas, é muito difícil e a situação fica até muito mais complicada. Quando você tem filhos, até é muito mais fácil, tá? O papel do psicólogo é fazer com que esse relacionamento que acabou, que é preciso acabar, né? Tirar coisas da sua experiência vivida. Então, o que você viveu de experiência com esse relacionamento? Se foi 3 anos, se foi 7, 8, 10, 20, 30. Tem gente que se separa depois dos 50, gente, com bodas de ouro. Para vocês verem que não é uma questão só de tempo, não, de convivência. Simplesmente acontecem coisas na vida da pessoa que tem gente que não tolera, por exemplo, uma doença. Né? Vamos pensar, um parceiro, não, isso é mais comum entre homens vou até enfatizar, tá? Não sou eu sou feminista, não tenho a questão do feminismo, como diz minha filha, né? Uma questão de querer ser melhor do que o homem. O fato o parceiro, por exemplo, adoecer, né? No caso da mulher, a mulher vai lá, trata com carinho, faz as coisas, mas quando a questão da mulher dela ter câncer ou normalmente ela é abandonada pelo parceiro, tá? Ela tem qualquer problema de origem orgânica, ela é abandonada pelo parceiro. O parceiro não sabe lidar com essa emoção da perda, dessa questão de vai perder ou não. Ele acaba desistindo da relação. Por incrível que pareça, isso é estatisticamente comprovado, tá? Em mais de 87% dos casos. Então, o parceiro abandona quando a sua parceira adoece. A mulher não. A mulher tem mais tolerância à frustração, tem mais tolerância à dor. E assim, ela contribui. Pelo fato da maternidade já nascer com ela, o fato de ser a protetora, né, da casa. Porque todo mundo fala assim, nossa, a mulher é que edifica a casa. Sim, é a que edifica. Você é a coluna dessa casa. E quando a coluna enverga, às vezes é difícil de desentortá-la outra vez, né? Se ela enverga é porque ela tá aguentando muita coisa, muita pressão. Se ela tem muita pressão, ela vai extravasar em algum lado. Então, cabe a nós ninguém julgar ninguém. Não tem essa coisa, a mulher acontece
acontece com a mulher, acontece com o homem, não. As pessoas extravasam e simplesmente querem arranjar um meio de sentir prazer com aquilo que na realidade já se perdeu. Então, procuram o quê? Válvulas de escape. Válvula de escape, o que é? Bebida, eu vou falar bem claro, bebida, excesso de álcool. Então você vê assim, o pessoal da sofrência, que eu falo da música sertaneja, fala muito mais em traição, né, do que propriamente dito em amor. Por quê? Porque é esse sofrimento que traz à tona a questão. E assim, ficar na sofrência ouvindo músicas tipo essas é ser masoquista demais. Porque isso dói nossa alma e também faz com que você fique mais propensa a uma depressão bem mais profunda. Isso é grave e é difícil depois de contornar essa situação. A partir do momento que você jogar para o seu corpo essa dor, essa mágoa, vai ser difícil de você sair dessa, nem com outro parceiro, nem com ninguém. Você não vai ter, sabe, nem vontade de ter relacionamento, nem amigável com ninguém. Você se isola. É bom e é ruim. É bom em certo sentido, você precisa de um tempo só. Quando o parceiro já fala pra você, eu preciso de um tempo só, é porque ele já não tá conseguindo ter prazer em ficar com você. Então, isso já é um sinal. O psicólogo o que vai fazer, né? Lidar com esse luto, né? Que vem dessa separação. Falar que o seu relacionamento, fazer com que se torne consciente a pessoa que o relacionamento acabou. Se há chance de voltar, normalmente vai aparecer sempre o ex, às vezes aparece, como eu pus um post aí, né, que sempre vai aparecer o ex batendo na sua porta, querendo refazer a relação, mas aí você já entrou noutra, não em outra relação, você já está em outro canal, em outro sistema, porque você transcendeu e você ressignificou a sua vida. A partir daí ele não vai ter mais chance. Por isso que antes de tomar a decisão, você tem que pensar seriamente se você tem mais a perder ou a ganhar. Você põe na balança. Se você tá perdendo demais, já tá na hora, ó, pegar suas malas e ó, ir embora. É difícil, é dolorido, não é para qualquer um. Eu falo para vocês que tem pessoas que encaram na maior tranquilidade, né? É como um homem que arruma mala, vai-se embora, a mulher arruma para ele, às vezes sai naquelas brigas que a gente vê na televisão, que vem, joga a mala para fora, joga as roupas, porque acaba descobrindo no parceiro uma traição, né? Ou simplesmente porque ele bebe demais, ou porque já não tem mais contato nenhum, não quer. Aquilo lá tá simplesmente machucando, ferindo a própria pessoa. Então, a experiência vivida, a gente tem que transformar ela numa experiência de vida satisfatória. Então, aquela coisa aqueles obstáculos que você vai ter que enfrentar, sim, você vai ter que enfrentar obstáculos. Porque você estava acostumada a viver de um jeito e vai começar a viver de outro. Então, isso faz parte do amadurecimento também, de uma outra fase, de estar só. Estar só não é totalmente ruim, não, tá? Essa nova fase, que também pode ser muito boa, não pode ser ruim, não, muito boa para você começar a se redescobrir, descobrir as coisas que você gosta, gostar da própria companhia, é um prazer que você deve ter sempre. Se você não gosta de ficar totalmente sozinho, é um mau sinal, porque a gente nasce só e vai embora só. Entendeu? E lidar com a nossa intimidade, a gente tem que ter prazer em sentir sozinho prazer. A partir do momento que você precisa de um monte de gente, de estar com você num monte de festas e se sentir alegre apenas com isso, você vai viver um problema existencial mais cedo ou mais tarde. A importância de lidar com o seu eu e gostar de você é muito, muito importante, tá? A preparação é difícil, não é fácil para qualquer um, tá? Em qualquer momento do relacionamento, seja no namoro, no noivado, no casamento, acontece essa separação, tá? Quem já não viveu namoros também que foram até duradouros e de repente acabou o relacionamento, foi difícil para um, outro superou mais rápido e assim vai acontecendo, tá? Mas também é uma fase de vida em que é importante fazer o possível para que não deixe cicatrizes em você. É difícil, mas vai deixar. Fazer o possível para você não levar isso muito, muito na mágoa, porque quando você leva mágoa, você transforma essa mágoa em doença. É isso que é a gravidade da situação. Em doenças reais, não é que você vai inventar uma doença, você aparece com ela aparece em sintoma com você, no sistema cardiovascular, grande parte deles também, vamos falar assim, a maioria dos cânceres
a gente fala de útero, porque o útero é o relacionamento, a intimidade, né? Câncer de útero está relacionado à perda emocional, decepções emocionais. Então, o câncer de colo de útero e de útero, ovário, estão relacionados muito a isso do relacionamento. Então, não é que você vai ter um câncer, você já tem uma propensão, aquilo lá, digamos assim, mostra para você na sua vida, não, eu vou dar um basta e assim, porque eu não quero adoecer. E assim começam outros problemas, como gastrointestinais, intestinal também, tá? Câncer intestinal também está intimamente ligada ao relacionamento também, tá? Porque aí você, na realidade, o intestino é o segundo cérebro, é o segundo coração também, tá? Então tudo que você vai levando, vai digerindo, também vai sofrer. Estômago e trato digestivo também tem grandes poderes associativos a tipos de câncer dados à separação. Gente, não é que a separação, tem pessoas que se libertam com a separação, que é o caso de relacionamentos tóxicos, né? Aí vai ver o que? A vontade de voar, né? De se sentir feliz, de estar livre ou sozinha, né? Que é importante. Bom, mostra também, né? Essa lembrança que você tem do seu parceiro não deve se tornar uma lembrança amarga. Como você pode transformar isso? Não é da noite para o dia. Fazendo psicoterapia, você consegue transformar as lembranças que você tem não em amargas. Tentar esquecer as coisas que ficaram amargas, tá? O mundo foi até em todo modo, no mundo inteiro é assim. A gente fica amarga e decepcionada porque a gente fica achando que falhou. E na realidade os dois falharam. Não existe um só. Existem dois. Num relacionamento não existe. Uma vez eu fiz uma live já, o ano passado. Não existe um só culpado pela quebra da relação. Existem, claro, duas características, duas personalidades diferentes se alinhando, com educações diferentes, vindo de pais diferentes, se alinhando para darem certo. Ninguém casa, ninguém namora, ninguém fica noivo com a intenção de desfazer o relacionamento. Todo mundo aposta na relação. Só que aposta é assim, pensando que o outro vai mudar ou que o outro vai satisfazer os seus desejos. Você idealiza um parceiro que na realidade, quando você lida com a frustração, vem à tona e cai, né? Aí que acontece o quê? A decepção e a frustração. E aí vai saindo todos os outros sintomas. Como eu disse para vocês, não é fácil, tá? Vamos tentar estabelecer isso. Primeira coisa, não estabelecer uma semelhança amarga à separação. A separação pode ser boa para você num estágio da sua vida, tá? Como você pode tornar a vida depois da separação? O que vai fazer? Toda a diferença, seu resgate, sua autoestima. Como é que tá a sua autoestima? Às vezes você fica pensando, nossa, é comum em mulheres, né? Ele me traiu e ficou com uma mais nova. Se a gente for analisar isso, aí tem uma questão de Édipo muito grande. Então, é a troca da necessidade de uma coisa interna em que ele vai trocando um atrás da outra, um relacionamento atrás do outro, um relacionamento atrás do outro, e nunca vai achar alguma coisa que satisfaça, porque aí tem uma questão da infância. Por isso que eu falo para vocês. É muito legal você ver, falar assim, nossa, se a gente vê um cara de 30 ou 40 anos arrumar uma menina de 17, 16, acaba sendo, nossa, é pedofilia. Se você for pensar, ela não é uma criança, já não é mais uma criança, é uma adolescente, já quase adulta, e assim, é um relacionamento que é assim, distante da idade da pessoa. E uma hora mais cedo, mais tarde, isso vai ter uma sequela, vai ter uma consequência. Não que a idade interfira, mas ajuda muito. Digamos assim, a mulher tem já uma diferença biológica, tá? De 10 anos a mais do que homem, na parte emocional. Ela é toda emoção, ela rege a emoção, o coeficiente de inteligência emocional dela é superior ao do homem. O homem tem dificuldade porque ele é mais razão, né? Então, a mulher normalmente sempre tem que ser uma pessoa com maturidade para lidar com ela, porque é difícil. Isso não significa, às vezes, uma diferença, por exemplo, assim, se a pessoa tem 50, o outro vai ter 60, porque assim, vai encontrar outro tipo de relacionamento, já não é um relacionamento puramente sexual, a não ser que a pessoa esteja ativa e feliz, porque grande parte dos relacionamentos tem a ver muito com a questão da sexualidade. Você transcende para outras questões, né? E você aceita determinadas questões, ou você sublima,
ou você continua nessa da procura sexual, daquela necessidade, da paixão, porque a pessoa fica procurando aquela paixão de dois. Quando você conhece a pessoa, sente aquela paixão que não pode ficar longe, e quando isso se afasta, já fica pensando, acabou meu relacionamento, e não é por aí. Tudo tem que se fazer uma análise, tá? Por isso, a psicoterapia de casal ajuda a passar por fase. Não é sempre que você vai recorrer a um psicoterapeuta de casal, mas que ajuda e muito, tá? Eu tenho colegas excelentes que fazem terapia de casal e que justamente esse é o tratamento. Você conseguir fazer com que o seu parceiro aceite que ele também tem defeitos, porque normalmente não aceita. O defeito sempre ele vai ver no outro. Aí nós vamos lidar com a resistência, que é outra coisa a mais. Eu vou tentar ser mais sucinta, porque eu não quero passar de 40 minutos, tá? Então, não idealize o seu parceiro. Primeiras coisas. Não idealize o seu parceiro. Questione qualidades, encontre defeitos, tá? Encontre defeitos no seu parceiro. E isso ajuda a esgotar os sentimentos amorosos. Por quê? Porque se já houve a separação, já foi assinado, para que você vai remoer? Ele é muito legal, ele é muito... aí você vem com a culpa, com a sensação de culpa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o lado ruim dele, para você não associar a questão amorosa na situação. Eu sei que parece hilário, mas é real. Se você conseguir, se você consegue fazer isso, é difícil, porque a pessoa que normalmente se separou e gosta da pessoa não vai conseguir ver o defeito nela. Ela vai conseguir ver só virtudes. Mas a partir do momento que houve a separação, aí de repente ela percebe que ela perdeu. Aí ela começa a ver as virtudes dessa pessoa e começa a entrar em crise. Gente, é tão complicado. Eu tô aqui rindo porque assim, me fizeram muitas perguntas, então eu tô respondendo essas perguntas. É difícil por quê? Porque você não consegue idealizar esse seu parceiro que você viveu anos como uma má pessoa. Não, foi um bom companheiro, foi... Você, na hora que você tá separado, você quer atacar, é normal do ser humano, é instintivo até, sabe? Você tava comigo, de repente você tá com outra pessoa, de repente você não tá. Não se separe para entrar em outro relacionamento. Isso é grave. Isso faz com que você se torne vítima de carência. E aí você não vai ter sucesso nesse outro relacionamento. Você vai simplesmente entrar num, começar outro, entrar em um e começar em outro. Aí não tem jeito. Elimine recordações, tá? Álbum de fotos, casamento, álbum de casamento. Ele tem que eliminar nessa situação. Elimine ou simplesmente ponha num baú, sabe? Se você acha que faz parte da sua vida, normalmente pessoas que passaram de 10 a 15 até 20 anos fazem parte da... Jogue ele num baú lá, ou simplesmente se desfaça. Porque isso vai trazer muita mágoa para você, muita tristeza também. O que eu quero dizer é que pode levar a uma depressão profunda. Então, é isso que me preocupa. Uma das directs mais concorridas foi falar sobre separação. Mas para isso, primeiro teria que falar como resgatar o relacionamento. Tanto que eu deixei os vídeos no canal do IGTV, do Instagram, de como resgatar o relacionamento. Como insistir nele até o último momento, tá? Então, o que é você não ter recordações? Olha, gente... frequentar os mesmos lugares, tá? E todas as coisas que as pessoas falam pra você é legal, tá? Mas o importante é você não frequentar os mesmos lugares, não ir nos lugares que a pessoa esteja. Às vezes você casa, mas também casa com a família da pessoa. Casa com a mãe, casa com o pai, o sogro também, sabe, tá casado com você, a sogra também tá casada com você, os irmãos, os cunhados. Então, esse relacionamento, quando acaba, faz isso se tornar uma coisa assim dura, porque aquela família também representa alguma coisa para você. E é difícil. Nessa hora você não deve falar absolutamente nada, porque você acaba ofendendo talvez um familiar dessa pessoa que gosta muito do seu ex-parceiro ou da sua ex-parceira. Então, uma das coisas é diminuir a questão dos insultos, evitar falar ao máximo quando há separação. Pelo menos durante um tempo. Depois, quando a mágoa passar, você não vai ter nem necessidade de falar, porque você vai esquecer. E assim, esquece, viu? Esquece. Demora, mas esquece. Tem gente que esquece até mais rápido. Não fique vigiando o ex-parceiro, né, nas redes sociais, como Face, Instagram, Twitter, etc. Não fique vigiando. Para quê? Bloqueie, não queira ver. Porque você vai se alimentar de uma coisa que vai fazer mal para você.
Desligue-se totalmente, tá? O contato mantém, as pessoas mantêm até por causa de se passar mal, ou se os filhos têm como alguém tá passando mal. É bom você se tornar companheiro do seu ex ou da sua ex. Porque se tem filhos, vão ter que estar. Não existe esse pai, esse mãe. Eles estão ligados pelo relacionamento, tá? Então, e assim começa. A separação deixa esse tipo de sequelas. Aprender a lidar com ele. Então, desligue-se totalmente da sua ex por completo, o do seu ex por completo. Não quero saber mais nada da vida dele. Se ele voltar a tocar a porta, pense bem antes de abrir. Aí você vai ter que refletir tudo que você passou e se vale a pena continuar ou não. Nós somos humanos. Nós erramos. Por que não? Às vezes aquilo lá a gente não consegue superar e gosta da pessoa, e por que não voltar atrás? Gente, os seres humanos, nós temos a capacidade de ressignificar a vida. E se a gente quer passar por cima, a gente separa, depois volta a casar, e quantas histórias a gente já não viu assim? Então, mas eu estou falando aqui para as pessoas que se separarem, tá? Principalmente para não adoecerem. Então, o meu trabalho aqui é instruir vocês para não adoecerem, porque senão vão parar no consultório e aí lotam no consultório e fica difícil de a gente pegar a demanda. É muito grande, muita gente separada, gente, e assim, e aquela necessidade, aquela carência faz ver amor onde não existe, porque você está carente, não porque você está sentindo amor. Então, é isso que é importante. Desligue-se totalmente. Evite sentir assim que tem que sair, como, sabe, dominar a raiva, a culpa, sentimentos que precisam sair. Você tem que dominá-los. Eu sei que não é fácil. Para o homem é muito mais difícil que para a mulher. A mulher ainda consegue dominar a raiva e o ódio, mas também adoece. A raiva e o ódio mantém você doente. E isso deteriora a sua célula, seu sistema imunológico, tudo que você possa acreditar está ligado ao psicológico, por incrível que pareça, né? Uma das minhas paixões em psicologia é justamente isso, todo mundo achar que é só medicina, vai tomar um remédio ou vai tomar um Rivotril, que o Rivotril agora se constatou que é gravíssimo receitar Rivotril, tá? Os psiquiatras já têm outro tipo de medicação para esse tipo de angústia, para esse tipo de que não é Rivotril. Rivotril até está proibido até. Então eu vejo você pensando, o que eu vou fazer, Isabel? Umas pessoas fala pra gente o que fazer. Evite esses sentimentos de passar a sentir culpa, principalmente culpa. Evite compartilhar problemas de separação com novos parceiros. De repente você encontrou um amigo, um novo parceiro e assim, e você tá arredia, você não quer ver ninguém, às vezes um amigo é bom para você conversar, desabafar, manter contato, conversar, não já sair, transar e ter um relacionamento. Aí você tá cometendo um erro grave com você mesmo. Você mesmo vai se ferir. Porque depois você vai falar, não valeu a pena, não, sabe? Quebrei uma amizade, às vezes é um amigo muito legal. E você acaba quebrando a amizade por causa de achar que tá sozinha e que tá carente. Por isso que é importante você estar fortalecida você mesma para iniciar outro relacionamento. Se você não se fortalece, não adianta não, tá? Bom, problemas. Invista em atividades que lhe dão prazer. Vamos aí, gente. Investir em atividades que te dão prazer. O que atividades te dão prazer? Todo mundo vai pensar prazer, o que é sexo, sexo, sexo. Aí cada um. Normalmente os homens procuram o quê? As casas noturnas e assim, ou ficar com uma na balada, fica com outra do dia seguinte, mas aí ele vai viver o vazio. Eu tô lhe dizendo pra você ele ter prazer em fazer alguma coisa. Pintar, isso que parece hilário. Andar sozinho, andar pelo campo, andar na beira do mar. Refletir, fazer meditação e principalmente atividade física, porque vai produzir aquela endorfina, aquela serotonina legal que te deixa disposta. Isso é importante após separação, manter a atividade física, não com sentido apenas estético, mas com sentido de trazer de volta a vitalidade, porque é com atividade física que a gente supera muitas coisas e a gente tem perdido a atividade física, como eu falo para vocês. Na questão do cotidiano, tudo é controle remoto, controle do celular, controle isso, a gente não levanta para nada. Essa vida sedentária é um dos grandes fatores de depressão também, porque não se mantém outro vínculo a não ser com a televisão, com o celular, fora as hérnias cervicais, que as pessoas ficam o tempo inteiro assim. A minha filha diz que é com o dedinho, porque eu faço só com o dedinho, ela faz rapidinho,
no instante. Mas, gente, se vocês repararem, a posição é essa, olha. E a hérnia também cervical e tanto a lombosacral vai trazer sequelas para vocês, vai trazer dor, vai trazer tudo. Então, atividade física em primeiro lugar vai fazer com que você melhore sua autoestima, melhore suas condições de se sentir feliz, de se sentir com vontade de andar, com vontade de ver árvores, coisas que você às vezes nem notava, porque sua vida estava tão congestionada, tão triste, que você não era capaz nem de sentir prazer da sua própria companhia. E da companhia das árvores, dos passarinhos, de coisas que você às vezes não tinha nem tempo de olhar, de observar. Porque sua vida estava ligada em trabalho, em casa, ou casa e filhos, e corre para aqui, e paga a conta, só que o relacionamento também paga a conta. Tá? Ele vai pagando a conta, adoecendo o ser humano, vai adoecendo os males. Então tem males que vêm para bem, e o divórcio, a separação, num estado que a pessoa fica doente, só tem benefícios, tá? Então pense bem, ponha na balança. Evite ficar muito tempo só, em parte, tá? Mas esses momentos também são necessários, por isso que eu falei para você, nada melhor que a própria companhia. Você sentir prazer na própria companhia de estar sozinho, olha, vai pro shopping, vai para um lugar, vai pro cinema sozinho, não precisa ter ninguém. Isso faz você se sentir, não tô bem, fui lá assistir um filme, pega um livro, quem gosta de ler vai ter paixão de começar a ler o livro com tranquilidade e sem pré-julgamentos. Não procure livros de autoajuda, isso não vai ajudar, tá? Isso vai confundir mais sua cabeça. Procure terapia, que é melhor. Porque se tem questões elaboradas da infância que fez com que o seu relacionamento viesse a quebrar, não vai ser o livro de autoajuda que vai fazer você se recuperar. O livro de autoajuda serve apenas para orientar, mas precisa de terapia. Procure de vez em quando amigos para desabafar, amigos que você tenha, sabe? Fala sobre as pessoas que devem ou não, e não paga sobre isso. Tema super importante. Legal para pôr lá na live. Obrigada, viu, de Magalhães, tá? É outra coisa. Mas deixem seus recadinhos no direct, porque aí eu ponho num negócio justamente para ver quais são os temas que a gente pode abordar. Por enquanto estamos falando de divórcio. Olha, evite ficar muito tempo só, né? Concentre-se no trabalho. Deixe de lado pensamentos negativos. Não saia correndo atrás de uma nova relação. Não aumente sua ansiedade e o risco de se decepcionar. Gente, o risco da decepção numa nova relação, que você já sair correndo para entrar numa nova relação, é furada. É furada. É grave. Isso faz você adoecer mais ainda. Porque aí você vai fazer o quê? Comparar um com o outro. Se você ainda gosta da pessoa, você vai entrar numa nova relação, você vai começar a comparar, mas não é igual, mas não é igual, mas você não vai achar ninguém igual a ninguém. Todas as pessoas são diferentes uma das outras, tá? Bom, vamos aprontar questões da atividade física, questões incluindo a atividade física primordialmente, tá? Procure de vez em quando amigos para desabafar, evite muito tempo só, que eu já falei, perceba que apesar da dor que você está sentindo, a separação traz novas possibilidades de você ver novos campos de trabalho, de você se perceber que você é capaz, que você consegue transcender, que você consegue sobreviver, principalmente a mulher que é totalmente dependente do homem. Na hora que se vê separada, a primeira coisa que ela tem é a sensação de medo. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Se ela nunca trabalhou, ela nunca simplesmente se dedicou à família, porque isso acontece muito. Aqui, as minhas advogadas que assistem a live devem saber. A pessoa fica... O que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? Às vezes largou a profissão, tá há 10 anos. Por que não ressignificar e ver um sentido na sua profissão, se atualizar? Eu acho que assim, se você tiver um parceiro legal, ele vai contribuir para você também sair e sobreviver sozinho, porque ele também... Você também não estabeleceu um vínculo de guerra. Quando é guerra é difícil, que é o litigioso, né? Porque não estabelece... não existe nem diálogo, nem para... E aí fica o relacionamento debatendo separação durante 20 anos, 30 anos. O desgaste é muito grande. E eu acho que isso é mais prejudicial ainda. Mas quando você tem um parceiro legal,
que você se torna até um irmão, mesmo que você ame, que você goste, e ele pensar em você como um ser humano, não, eu não vou deixar ela assim, quem sabe dando um curso, alguma coisa, eu vou fazer com que ela seja independente. Por que não? Ou abrir um negócio para parceira, ou não, ou ajudá-la de certa maneira, pensar no tempo que conviveram juntos. Se foi uma vida, vamos pensar em 10, uma vida de 10, 15, 20, 30, 40, até 50 anos, é uma vida, gente. Então você tem que pensar no outro também, como ele deixou de fazer as coisas, como ele abandonou de si próprio para se dedicar à família. Quando isso está acontecendo, já é um sinal muito grave. Digamos que antigamente as mães, as mulheres calavam a boca, fechavam para não ter que separar. Porque assim, elas eram feitas apenas por casamento e para ficar dentro de casa. Se elas saíssem para trabalhar, o que eu ia fazer? Se não tinham profissão. Normalmente elas eram educadas para serem professoras, ou vou falar sério, professoras e donas de casa. Mais nada, não tinha profissão para mulher. Era muito pouco. Bom, as mulheres da minha geração, por exemplo, eu tenho 51 anos. Não tinha profissão. Tanto que na minha turma, são poucas pessoas na minha turma do colegial que se formaram. Digamos que são 6 ou 7 de 40 meninas, de 40 mulheres que eu estudava em escola católica no Peru. E só 6 se formaram no nível universitário, o restante se dedicou a ser dona de casa. Tem gente que abriu um negócio de comida e se virou nas situações que tem. Muitas mulheres separadas, outras que eu já perdi já. Então fica pensando assim, eu tenho 40, 50 anos já. A gente não sabe como é que tá o dia de amanhã. Então a gente pode estar aqui hoje, amanhã não estar mais em lugar nenhum. Não fiquem pensando apenas na questão material, na separação. Eu sei que é importante quando se tem patrimônio, você pedir ajuda de um profissional advogado, tá? Para te instruir melhor no que você pode fazer de melhor. Para não sair brigas também, sabe? Sair uma separação amigável. Por isso que eu falo que é importante você ter diálogo. Existe em cada setor, digamos, eu não posso falar sobre separação sozinha sem ter uma advogada falando assim, olha, você pode sair prejudicada nisso, aquilo. Ainda mais quando você é pobre, na realidade você não tem nenhum bem patrimonial, você vive de aluguel, simplesmente vai lá no fórum, em menos de um mês sai o divórcio. Mas quando você tem bens patrimonial, você tem que fazer a partilha, aí já é outra coisa. Então complica a situação, porque também gera muita angústia. Isso gera também raiva, culpa, e você passa por um estresse muito grande. É importante você sempre manter isso com um advogado da sua confiança. Ele tem que ter um advogado, ou ela tem que ter um advogado, e vocês têm que ter advogados separados. Isso, meus colegas advogados que concordem comigo, não se estou falando certo ou errado, tá? Mas funciona assim. Para evitar esse tipo de atrito. Não, ele fala assim, com um advogado só, tá favorecendo um, não, tá favorecendo outro. E começa a criar muita coisa imaginária. Não, vai ser amigável, entre aspas, tá? Nunca, 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 nunca é amigável. É muito difícil que um casal tenha essa maturidade de falar separação é amigável. É muito difícil. Sempre vai sair um atrito, uma briga que justamente o advogado, qual que é o papel dele? De estabelecer um consenso, uma trégua. Olha, vamos conversar, vamos negociar. É assim que funciona. Porque senão você também estressa demais e adoece. Então, qual que é a minha principal função agora? Falar sobre quando a pessoa adoece com a separação. Não é fácil. Então, procure ajuda de um profissional, de um advogado, da sua confiança, para justamente você estabelecer esse diálogo que tem que ter na separação. Perceba que apesar da dor, bom, caso tenha filhas, não contamine com sua mágoa, sua tristeza, porque às vezes de maneira inconsciente você acaba contaminando com suas mágoas, você chora, no caso de mulher chora muito, né? E fala assim, não quero ver minha filha. Então chora de madrugada, chora no chuveiro, onde você tiver sua individualidade, porque eu sei assim, o sentimento não temos como conter. Homem é mais difícil de chorar, mas não que não chore, também sofre muito também, tá? Então não julgue as pessoas porque choram ou porque estão sofrendo. Tem pessoas que superam mais fácil, tem pessoas que superam mais difícil, tá? Aí depende muito de cada ser. Perceba apenas que na separação tem possibilidade sim, isso sempre. Em qualquer separação existe uma possibilidade de você viver felizes para sempre, você com você. Depois você pode pensar em você com outra pessoa.
Você com você é primeiro. Você e seu trabalho, você e como você vai sobreviver, você e seu planejamento de vida. Depois, em um outro parceiro, ok? Então, não alimente sentimentos que não são saudáveis. Então, por amigos próximos ou parentes, porque às vezes tem amigos em comum, isso é muito difícil. Então, assim, você fica pensando, não, ele é mais amigo da minha mulher, mais amigo do meu marido. Não alimente essa questão do sentimento, porque nessa situação, eles ficam numa situação terrível. Porque não sabe que partido tomar. Às vezes acaba tomando partido do homem, o homem acaba tomando partido do homem, a mulher acaba tomando partido da mulher, e assim sucessivamente. Não alimente esse tipo de relacionamento, porque você estaria mentindo para você mesmo. E assim, evite qualquer amigo em comum. E falar sobre o final do relacionamento também. Principalmente se são amigos em comum. E isso também gera muita angústia. Tá? Não alimente ressentimentos, que é difícil, não é saudável, mas é difícil. O novo relacionamento pode ser bem-vindo, aí que eu falo, tá? Não resista, caso aconteça naturalmente. Às vezes você não tá nem planejando, mas acontece naturalmente. O que você deve fazer? Deixa fluir, evite falar do seu relacionamento anterior e não faça comparações, porque não vai ter comparação, nunca, tá? Eu ia falar das dificuldades, mas já tá ficando muito tarde, tá? Dificuldades psicológicas do problema do relacionamento. Quando temos questões importantes a ser resolvidas em nós mesmos. São 3 questões importantes. A gente costuma sempre achar que o problema é com o outro e não com você. Então você sempre ataca o outro e não em você. Você sempre contribui para o outro ser o culpado menos você. Entendeu? E você acaba... A internet tá difícil hoje, tá? Ausência emocional. Sim, pessoas que tiveram ausência emocional são problemas de relacionamento. Falta de posição no relacionamento. Vão ter isso quando tem as diferenças no casal, tá? Como? Acontece com o parceiro, de maneira que não acontece assim deliberadamente, de padrão de educação. Pessoas que tiveram educações completamente diferentes, ou não tiveram pai nem mãe, ou gente que teve pai e mãe, com educações completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, vai ser difícil de lidar com isso. Então, se você tem a maturidade de seguir um relacionamento com essas diferenças culturais, porque as diferenças culturais fazem muito efeito, e às vezes você fica pensando, não, no Brasil simplesmente tem diferenças culturais do Nordeste para o Sul. Então, as diferenças culturais são importantes. E a gente vai ter que se adaptar à diferença de um, à diferença de outro, a questão do que ele acredita, o que desacredita, e a educação que a gente teve. Isso é impossível de não falar, tá? A educação é importante. Educação dos pais, porque a gente acaba transmitindo o que os nossos pais são, tá? Se os nossos pais foram contribuindo pra gente no crescimento, sem querer, eles transmitiram um modo de vida, de relacionamento, se foi saudável ou não, depende de cada ser humano. Cada um tem uma história de vida pregressa. Eu não posso culpar ninguém. Quem somos nós para culpar? Sabe? Se eles tiveram um tipo de vida diferente, foi aquilo que passou para você. E você, de maneira inconsciente, acaba transmitindo justamente o quê? O que você não consegue ser. Quem não teve afeto na família, não vai ter afeto no seu relacionamento. Então, uma das principais causas da separação é a falta de afetividade por completo. E egocentrismo tá também entre uma das causas. Tem um monte de causas aqui, eu queria falar um monte, mas não dá. Eu vou deixar depois um texto escrito, tá? Sobre esse tipo de evitar esse tipo de coisa. Ver a mãe e ver o pai no parceiro é uma das coisas que também leva à falência da relação. Porque se distorcem os papéis. A sua mulher vira a sua mãe e o seu parceiro vira o seu pai. A partir daí já os papéis estão distorcidos, já por uma questão, por isso que eu falo, psicológica, que você deve fazer terapia para saber por que que isso está enrustido dentro de você, por que que ele está aí latente dentro de você. Achar que a sua mulher é a sua mãe é uma das coisas que se complica no relacionamento e que também tem a ver muito com a falência desse relacionamento, tá? Tem a ver com a falta de igualdade em dar e receber, tá? O excesso dos dois lados, de dar e de receber, acaba e estraga o relacionamento por completo. Quem dá muito afeto, quem dá muito amor, quem dá muito tudo,
também uma hora sente que precisa ser retribuído. E assim, tanto a falta quanto o excesso destroem relacionamento. O excesso de postura, não vou te dar isso, não vou te dar aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou viajar com você. Excesso de postura, a rigidez faz com que também destrua qualquer relacionamento, não somente o relacionamento de casal. Tem que ter flexibilidade, tá? A falta de igualdade em dar e receber é uma das importantes pautas que eu falo para vocês e digo para vocês. Se separou? Tá difícil? Tá doído? Tem muita gente que emagrece, tem muita gente que corre para comer, por isso que as pessoas procuram fugas que ocasionem prazer, só que aí você tem que pôr na balança o que é benefício, o que é prejuízo. Se eu tô me beneficiando, eu tô me prejudicando com essa separação. Por isso, a importância de fazer psicoterapia. Se você quer resgatar o relacionamento, procure psicoterapia de casal, tá? Isso ajuda bastante a quem quer resgatar ou pelo menos estabelecer um final do relacionamento mais ou menos amigável, porque não existe totalmente amigável, tá? Mais ou menos amigável a partir do momento que eles têm filhos em comum. E quando você tem filhos em comum, são vários problemas ainda que você tem que enfrentar, mesmo na maturidade, o pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe, e assim sucessivamente. O bom seria que eles se tornassem ótimos parceiros, mas infelizmente às vezes não dá, porque a culpa e a mágoa permanecem. É bom tratar a culpa e a mágoa. Ela leva a doenças fatais que matam. Entre elas está a depressão, que está aí latente, às vezes sem separação nenhuma, em adolescentes, em crianças, e que você não está percebendo que sem querer está transportando uma coisa sua para o seu filho. Então aquela questão de alienação parental, que chama-se falar mal da mãe, falar mal do pai, sempre tentar ver o lado positivo do seu parceiro e não o lado negativo, tá? Meu muito boa noite, não queria me estender muito, porque senão as pessoas ficam cansadas. 10 horas da noite, me passei 10 minutos. Espero que tenham gostado. Vou encerrar esse vídeo. E assim, semana que vem tem outra live. Deixem seu recadinho em box, que assim, ele vai somando e apurando numa página que tem dentro do Instagram, que meu Instagram é comercial, porque é um Instagram de trabalho. E assim, ele vai somando e vai deduzindo. E aí ele me apresenta direitinho esse programa. Qual é o tema que está sendo mais solicitado? Às vezes eu não consigo responder todo mundo no direct, tá? Ô Cíntia, um beijão. Você foi que me deixou um recado muito legal, que ela refez o casamento dela e que agora é feliz. Eu parabenizo, é muito difícil, mas não que seja impossível. Às vezes o segundo casamento, porque a gente, quando casa muito novo, isso é uma das coisas que eu falo, a gente comete muitos erros de adolescentes, erros de imaturidade, tá? E no segundo relacionamento você já às vezes está preparada para justamente acontecer uma coisa legal. A maturidade nos traz essa questão legal de estar bem com a gente mesma. Lembre-se, você só vai estar bem com você mesma e ser feliz com outra pessoa quando você estiver bem com você mesma, feliz com você mesma, sozinha. Boa noite, obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.